Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer o nosso pirulito de chocolate. Então, essa receita eu vim para explicar algumas dúvidas que muita gente teve e deixou nos comentários do vídeo. Então, eu vim trazer mais de forma detalhada como eu faço a preparação desse pirulito. Então, se você gostou, já deixa o like, segue o canal e vamos aprender. A primeira coisa a fazer é escolher o seu recheio. Aqui eu geralmente faço de brigadeiro, porque as crianças daqui gostam de brigadeiro e esses pirulitos eu fiz para minha sobrinha levar para a escola no dia do aniversário dela. Então a gente vai fazer o brigadeiro, mas você pode fazer de beijinho, de doce de leite, o que você preferir mais. A gente usa uma lata de leite condensado, meia latinha de creme de leite, 4 colheres cheias de Nescau. Eu uso Nescau, mas pode usar o Toddy e a manteiga para não grudar. Esse é o brigadeiro tradicional e a gente vai dar o ponto de o brigadeiro para enrolar. Eu não quero ele mole, porque a gente precisa de deixar ele firme na bolacha. E também não quero ele duro demais, né? Porque senão não fica gostoso, ele açucara, né? Então, a gente vai fazer o brigadeiro para enrolar. Naquele pontinho que ele fica puxento, uma delícia e todo mundo gosta. Gente, só para lembrar que essa quantidade de ingredientes aí que eu passei, ela rende 30 pirulitos. Então, eu quis fazer só uma receita para vocês terem noção quando vocês forem fazer em maior quantidade, quantas latas de leite condensado, de Toddy, tudo que vocês vão precisar. Então, uma lata de leite condensado, meio creme de leite, 4 colheres de Toddy, manteiga, fazem 30 pirulitos, ok? Mais uma dica que eu sempre falo com vocês. Para colocar o nosso recheio e ele render mais, ele não grudar na travessa que você vai colocar, unta com manteiga ou com um pouquinho de óleo essa travessa, porque quando a gente for tirar o brigadeiro da travessa, ele não vai grudar, viu? Depois disso, vamos pegar o nosso brigadeiro, levar para o fogo e dar o ponto nele, nesse ponto que eu já expliquei para vocês. Brigadeiro para enrolar. Então, aí tá no início, vocês estão vendo que, né, que a manteiga ainda tá derretendo e eu vou mostrar o passo a passo para vocês, os 3 pontos que a gente faz para chegar no nosso brigadeiro. Depois de alguns minutinhos no fogo, o nosso brigadeiro já tá assim, já querendo borbulhar, já querendo soltar do fundo, né? Para vocês verem aí o segundo estágio do nosso brigadeiro, mas ainda não é esse ponto que a gente quer. Gente, e esse é o terceiro estágio, terceiro ponto que a gente quer que o nosso brigadeiro fique pra gente desligar. Tá vendo que ele já desgrudou do fundo da panela? Ele, você passa a colher e ele já desgruda. Então, quando ele começa a fazer esses gominhos, é porque já tá pronto. Aí você me fala, ah, mas eu não sei dar o ponto. É só você virar a panela dessa forma que eu fiz aí e jogar a colher. E se fizer um montinho, esse é o ponto do brigadeiro para enrolar ou esse brigadeiro que a gente precisa para fazer a nossa bolacha. Pegou seu recipiente, a gente vai colocar o nosso brigadeiro. Puxa todo o recheio, aquelas colherzinhas de silicone para não desperdiçar. E depois a gente vai passar o papel insufilme nele. Vai passar de uma forma que ele não deixe ar entrar, igual vou mostrar aí na imagem. E depois a gente vai reservar e deixar esfriar. Se você faz ele de manhã, à tarde você já consegue usar, porque ele vai estar frio. E se você fizer à noite, de manhã você consegue usar ele. O brigadeiro não pode estar quente, gente. É igual quando você faz o brigadeiro para enrolar. Ele tem que estar frio para a gente conseguir com que ele fique no ponto certo, né? Porque quando ele ainda tá quente, ele ainda fica mole, um pouco mole. Então, a gente passa o insufilme nele e reserva e deixa esfriar. Aí, já no outro dia, eu já separei os ingredientes. A gente vai usar sacolinho de plástico para colocar o nosso pirulito e ficar bonitinho. Igual eu tô mostrando, eu uso esse aí. Mas se você tiver outro da sua preferência, aí vai ficar a seu critério. O papel manteiga é necessário, tem que ter o papel manteiga. A nossa bolacha Maria, eu faço com a bolacha Maria redondinha, mas tem ela de outros formatos, aí vai ficar, né, a seu critério. Eu gosto de usar a bolacha Maria redondinha porque ela fica muito parecida com um pirulito e as crianças adoram. Geralmente eu faço para criança esse pirulito. Eu vou usar aí o granulado e esse corante, né, comestível, para fazer rosinha, porque minha sobrinha, o tema era Barbie, ela queria as coisas da Barbie, então eu usei essa cor. O palitinho, né, para ficar o formato do pirulito, a fitinha rosa, porque, né, é menina e ela queria o tema Barbie, igual eu já falei, e a nossa brigadeiro já durinho, tá vendo que eu ponho o dedo e ele fica já durinho, então é nesse ponto que a gente precisa. Depois de separar, né, esses ingredientes que a gente vai precisar, a gente vai pegar o nosso papel manteiga e vai abrir ele mais ou menos na proporção que você vai fazer de pirulito. Aí, como eu tinha mais ou menos a média, eu sabia que era 30, eu peguei esse tamanho de papel manteiga pra gente começar já a confeitar o nosso pirulito.
Uma pergunta, muita gente me perguntou nos comentários: "Ah, você vende? Quanto você vende?". Não, gente, geralmente eu não faço esses pirulitos para vender. Eu faço esses pirulitos, no aniversário da minha sobrinha, de sobrinhos, de primas minhas, de adultas que também me pedem para fazer, porque elas adoram. Então, realmente eu não vendo, mas é só você fazer o custo de tudo que você comprar, né, e jogar uma margem de lucro neles, né. Então, realmente eu não faço eles para vender. Gente, eu organizo assim porque eu acho mais fácil e acostumei. Então, eu vou colocando a fileirinha de 5 em 5 até dar os 30 pirulitos. Porque eu acho que é mais fácil depois para colocar o recheio, para fechar ele, para colocar o palitinho, eu acho mais fácil. Então, eu costumei fazer assim. Mas você faça da forma que achar melhor, né? Aí, eu peguei um recipiente para ficar mais fácil de colocar o recheio, coloquei o nosso saquinho. Geralmente eu uso esse, eu coloco no saquinho porque é mais fácil da gente preencher a nossa bolacha e já coloco o nosso recheio. Então aí a gente já pega o nosso recheio e já enche o saquinho, pode ser saco de confeiteiro, o que você achar melhor. Aí você enche ele de brigadeiro e a gente vai começar a confeitar a nossa bolacha, colocar o brigadeiro na bolacha. Com o nosso chocolate já no saquinho, eu corto a pontinha do saquinho e a gente vai começar. Você pega a bolacha e a gente vai fazer uma espiral redondinho no recheio. Lembrando que você tem que colocar uma quantidade boa de chocolate, mas não pode ser muito, porque aí esse recheio ele tem que dar para 30 pirulitos. E depois eu vou mostrar para vocês aí o que eu faço quando, por exemplo, fica 3 pirulitos sem recheio. Aí eu vou em cada um que eu coloquei em maior quantidade e vou tirando um pouco do excesso e colocando os outros para dar os 30 pirulitos, viu? A gente dá o jeito, mas não deixa faltar a quantidade que a gente precisa, né? Eu enchi de novo o saquinho e eu mostrei o prato como ficou quando você passa manteiga ou óleo. Não gruda nada. Aí eu já tinha enchido de novo o saquinho e eu fui realmente finalizando o resto dos pirulitos, colocando mais recheio, né, no restante, nos que faltavam. Gente, depois de finalizar todos os pirulitos, esses 3 últimos eu tive de ir em cada pirulito tirar o excesso para conseguir finalizar os 30, porque o recheio ele dá, mas alguns eu tinha colocado mais, então eu fui ali com o palitinho tirando o excesso e colocando os que tinham menos recheio. Depois, gente, eu pego o palitinho e eu vou passando em toda a bolacha o brigadeiro igual mostra aí na imagem, para quando a pessoa for morder o brigadeiro, o nosso pirulito, ele sinta o brigadeiro em toda a bolacha, não só no meio, porque da forma que a gente coloca, né, fica o brigadeiro mais concentrado no meio. E eu gosto de nas laterais, pegar o palitinho e cobrindo toda a bolacha, para que quando a pessoa morda, toda a bolacha fique recheada. Depois de todas as nossas bolachas, eu ter feito esse mesmo processo de espalhado o nosso chocolate nela toda, a gente vai começar a fechar a nossa bolacha. Aí você vai pegar mais um pacote de bolacha Maria, abrir e fechar ela. Então, você vai fechar, só coloca a bolacha, não vai apertar, você vai só fechar ela e depois a gente já vai começar a colocar com toda a nossa bolacha já tampada, a gente vai pegar o nosso palitinho, vai apertar igual eu tô mostrando a lateral, bem devagar para não quebrar a bolacha e colocar o palitinho até um pouco mais da metade dela para quando a gente for passar no chocolate, não correr o risco dela sair ou quebrar. Tá vendo que eu vou apertando também nas laterais dela para grudar bem no palitinho e uma bolacha entre a outra. Então, você vai repetir esse processo com todas as nossas bolachas, vai dar uma apertadinha, depois você vai colocar o nosso palitinho e já está pronto. Aí eu vou empilhando um em cima do outro para ficar mais fácil, sobrar mais espaço no nosso papel manteiga. Porque o papel manteiga, quando a gente for colocar o nosso pirulito já coberto de chocolate, ele precisa estar no papel manteiga, porque se você colocar em outro recipiente, ele vai grudar. Cobertura meio amargo ou blend. Então vai ficar a seu critério. Depois, eu usei para enfeitar o nosso pirulito o granulado e como eu já expliquei, né? Minha sobrinha queria o tema de Barbie rosa, eu colori com esse corante de alimentos. Se for menino, você pode colocar o corante azul, verde, da cor que for o tema da festa ou que você desejar. Você pode colocar, além do granulado, você pode colocar confeito, você pode colocar qualquer coisa que adere ao chocolate. Então, fica a seu critério. Geralmente, eu uso o granulado porque é mais em conta, né? E eu consigo alterar a cor dele. Ou então, tem vezes que eu uso aquele granulado colorido, que também, como é criança, quando é tema de criança, fica também muito bonitinho. Vocês estão vendo que aí eu vou tingindo, né, o nosso granulado e ele já vai ficando todo da cor rosinha
E foi essa cor que ficou o nosso confeito. Gente, aí eu coloquei o nosso chocolate para derreter e já fui cortando a nossa fitinha. Aí escolhi a cor rosa, mas fica a critério de vocês, né? Então, enquanto o chocolate meu foi derretendo, você pode derreter o chocolate no micro-ondas ou no banho-maria. Eu, como não tenho micro-ondas, derreto no banho-maria. Então, enquanto ele tá derretendo, eu fui cortar as fitinhas pra gente já, quando for finalizar o nosso pirulito, colocar no saquinho, a gente fazer um laço bem lindão. Aí o nosso chocolate já tinha derretido, tá vendo? Então, a gente vai começar a cobrir o nosso pirulito. O que que eu faço? Deixei os espaços nas laterais, eu pego o pirulito com uma colher, eu vou cobrindo as laterais dele, né? Afundo ele e também vou jogando, cobrindo. Depois disso, você tem que bater esse pirulito na vasilhinha, igual eu faço aí. Por que você tem que bater? Para tirar o excesso. Porque se você não bater, além de gastar muito chocolate, ele fica muito, o chocolate fica muito pesado, né? Fica muito chocolate, ele fica muito doce. Então, você afundou ele no chocolate, você vai batendo ele para tirar o excesso. Depois de colocar no papel manteiga, com o chocolate mole, você vai colocar o nosso granulado para ele aderir ao chocolate. Se você colocar com o pirulito já duro, não vai aderir, né? Aí você tem que molhar de novo o chocolate para colocar o granulado. Então, repetindo, você vai fazer com todos os pirulitos da mesma forma. Vai colocar ele no chocolate, cobrir bem todos os lados dele, vai bater para tirar o excesso, né? E as bolhas que tiver, você vai bater bem batidinho, tirar todo o excesso de chocolate, colocar no papel manteiga e colocar o granulado e repetir dessa forma com todos os outros. Olha como vai ficando lindo os nossos pirulitos. E aí, gente, você tem que deixar secar, viu? Não pode ir colocando e tirando, não. O pirulito ele tem que secar bem para depois você tirar ele e colocar no saquinho. Então, aí eles estão descansando. Depois você vai repetir o processo com todos os outros pirulitos. Aí eu já tinha finalizado, tava deixando eles secarem. Gente, lembrando, se você gostou, chegou até aqui, deixa o like, segue o canal. Aí ele já tá secando. Olha que bonitão que ficou. Sequinho, você consegue tirar do papel manteiga com facilidade. E a gente vai pegar o nosso saquinho e vai colocar o nosso pirulito e fazer o nosso laço para ficar bem lindão. Minha sobrinha levou de lembrancinha no dia do aniversário dela e os alunos adoraram, porque é uma coisa que fica bonitinha, é uma delícia, porque quem não gosta de um brigadeiro, e não fica caro, viu, gente? Essa lembrancinha, além de ficar bonitinha, lindinha, ela não fica caro. Então, vocês podem fazer no dia do aniversário, dia das crianças, no aniversário de adulto também. Então, vocês vão amar. Depois de fazer o nosso lacinho, olha que perfeição, que gracinha que fica, gente. Você colocar, enfeitar a sua mesa, fica muito lindinho. Então, muito obrigado e eu espero que gostem.